verdade, dando crédito aos colegas, né, o Lauro Jardim deu hoje uma notícia de que a Polícia Federal ela está caminhando para a conclusão de pelo menos 2 inquéritos relacionados aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 inquéritos, e aí eu confirmei essa informação com fontes ligadas à investigação. Os 2 inquéritos que vão ser concluídos, Fabíola, ou até essa semana, sexta-feira, até brinquei ali, né, aí vamos ter aquele sextou animado, é isso? Talvez. Então, ou até sexta-feira, ou no máximo até a semana que vem, são relacionados aos casos da carteira de vacinação e também de joias. O que dizem os investigadores da Polícia Federal em relação ao inquérito que apura a suposta tentativa de golpe? Esse também está caminhando, mas a expectativa é que fique uma conclusão da Polícia Federal para esse caso, fique para o mês de julho. Isso porque o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira que a negociação de uma nova joia por emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro robustece as investigações sobre a venda de presentes recebidos pelo governo nos Estados Unidos. E, claro, o novo bem foi identificado por investigadores durante aquelas diligências em lojas localizadas em solo norte-americano, em parceria com o FBI, e revelado aqui com exclusividade ontem na nossa estreia no novo CNN 360. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de junho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Após a notícia de que o STF vê uma tempestade perfeita formada contra Bolsonaro, a defesa dele demonstra desorientação e adota medidas equivocadas e inócuas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Vamos em frente. Joias de Bolsonaro, Mauro Cid e Lorena Cine são intimados a depor na Polícia Federal sobre o novo item e vão depor em locais separados. O Mauro Cid deve depor em São Paulo e o pai dele vai depor no Rio de Janeiro, e eles têm que depor diante do fato de que eles têm satisfações a dar por conta do novo conjunto de joias que foi encontrado e que é um agravante da situação de Bolsonaro, porque ele devolveu as outras joias e essa ele não devolveu. Então, no caso de uma condenação, que ninguém duvida que vai acontecer, a pena vai ser maior. E todos os outros casos, a BIM paralela, cartão de vacina, a tentativa de barrar os eleitores de Lula e a situação das joias e do golpe de Estado, são 5 casos que vão constituir uma só ação penal repleta de provas, inclusive apesar de as joias terem muitas provas contra ele. No caso do 8 de janeiro, a Polícia Federal considera que há mais provas ainda. É um processo repleto de elementos que comprovam que ele tentou dar um golpe de Estado no país, e as joias, o cartão de vacina, a BIM paralela, a tentativa de barrar os eleitores de Lula, tudo isso faz parte do mesmo intento de abalar a democracia brasileira, de revogar praticamente a democracia brasileira e implantar um regime de exceção, desfazendo o resultado de uma eleição legítima. Bom, o Mauro Cid e o pai vão depor em cidades diferentes, como eu já falei, e isso vai acontecer na terça-feira. E aí a questão, a defesa do Bolsonaro demonstra não saber o que fazer. Os advogados dele contratam parecer para questionar a delação de Mauro Cid no STF. E esse ato de questionar a delação de Mauro Cid no STF não faz o menor sentido, porque não vai ajudar o Bolsonaro em nada, vai prejudicar o Mauro Cid. Eu acabei de conversar com um advogado penalista e esse advogado me diz o seguinte: olha, não vai adiantar nada para o Bolsonaro, vai prejudicar o Mauro Cid, por quê?
Se a delação dele fosse anulada, não vai ser anulada, mas se ela fosse anulada, o que é que iria acontecer? Ele ia perder os benefícios da delação, mas isso não ia ajudar o Bolsonaro, porque aquilo que a delação apontou, as provas que estão lá, essas provas não podem ser anuladas. Não é? Tem uma teoria no direito que se chama fruto da árvore envenenada. Então, se as provas vieram de uma delação forçada, como eles querem fazer parecer que foi, o fato é que essa delação forçada não produziu as provas, ela simplesmente revelou onde elas estavam. Então não dá para você ignorar que você tem as provas obtidas daquela forma, não é, através da delação, mas as provas estão lá e mostram que o sujeito cometeu o crime. Não dá para você, por exemplo, absolver um sujeito que matou alguém, né, porque a prova contra ele foi obtida pressionando quem forneceu o indício da prova. Então, a movimentação desses advogados coincide com esse debate na Câmara de um projeto para anular a delação do Mauro Cid. Os advogados Bolsonaro estão contratando pareceres de juristas para questionar a validade da delação. O argumento central do questionamento que será apresentado ao STF será de que o militar foi pressionado, estava preso, etc. Mas quem é que vai decidir isso, pessoal? Vai ser o STF, né? Então, se essa lei for aprovada, não vai ajudar o Bolsonaro em nada. Então, por que é que os advogados do Bolsonaro estão tentando anular a delação do Mauro Cid, sabendo, primeiro, que isso não vai acontecer, e segundo, que se acontecesse não ia adiantar nada? Não há eles estão tentando fazer alguma coisa, não há uma lógica nessa atitude. Eles estão tentando fazer qualquer coisa, talvez para usar essa negativa para vitimizar o Bolsonaro, mas eles demonstram que não tem mais recursos para defender o seu cliente. Então aí realmente nós estamos num momento em que as pessoas até já perderam a fé, né, nesse caso, já perderam a fé na condenação do Bolsonaro, mas isso é muito prematuro, porque está tudo pronto, e aí você espera que nesse mês e no mês que vem nós vamos ter as notícias, e quando chegar as notícias as coisas vão começar a acontecer. Só o que vai atrasar o julgamento do Bolsonaro vai ser a eleição, que começa na segunda quinzena de agosto e vai até outubro. Em novembro já é possível que esse julgamento seja feito, né? E se não houver tempo em novembro, o julgamento fica para quando voltar o judiciário no dia 1º de fevereiro, porque é um julgamento que vai ser longo, vai ser demorado e vai ser um julgamento que vai ter transmissão internacional. Vai ser um dos julgamentos mais importantes da história recente do mundo. O mundo inteiro vai estar de olho nesse julgamento do Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.